O anel misterioso que mudou o destino de reis é um tema que atravessa séculos de história, misturando elementos documentais, simbólicos e até mesmo psicológicos. Muito além de um simples adorno, o anel sempre ocupou uma posição central nas estruturas de poder humano. Desde as primeiras civilizações, esse objeto circular, aparentemente simples, carregou significados profundos relacionados à autoridade, continuidade, compromisso e legitimidade. Do ponto de vista antropológico, o formato do anel, um círculo perfeito, simboliza a eternidade e a ausência de começo ou fim. Essa característica geométrica fez com que diferentes culturas associassem o objeto a conceitos como poder divino, ciclos naturais e autoridade inquestionável. Em sociedades antigas, como as do Oriente Médio e do Mediterrâneo, anéis eram usados como selos oficiais. Reis e governantes possuíam anéis com inscrições únicas que funcionavam como assinaturas pessoais. Ao pressionar o anel sobre cera quente, criava-se uma marca inconfundível, validando decretos, leis e acordos diplomáticos. Esse uso prático rapidamente evoluiu para um simbolismo mais profundo. O anel passou a representar não apenas a identidade de quem usava, mas também o poder que essa pessoa exercia. Em muitos casos, o objeto era considerado uma extensão do próprio governante. Perder o anel significava, simbolicamente, perder a autoridade. Isso explica por que, em diversos relatos históricos, a posse de um anel específico foi suficiente para alterar o curso de eventos políticos, se até mesmo decidir sucessões reais. Do ponto de vista histórico, há registros de anéis que desempenharam papéis cruciais em decisões de Estado. Em monarquias antigas, o anel real era frequentemente passado de geração em geração, funcionando como um símbolo tangível de legitimidade. Em contextos onde disputas pelo trono eram comuns, a posse desse objeto podia servir como prova de direito ao poder. Isso ocorria especialmente em períodos em que documentos escritos eram raros ou facilmente falsificáveis. O anel, por sua singularidade física, tornava-se uma evidência difícil de contestar. Além disso, estudos no campo da psicologia social sugerem que objetos simbólicos têm um impacto significativo na percepção de autoridade. Quando um líder utiliza um artefato associado historicamente ao poder, isso reforça sua imagem perante os outros. O anel, nesse contexto, atua como um amplificador psicológico. Ele não concede poder por si só, mas fortalece a crença coletiva na legitimidade daquele que o possui. Esse fenômeno ajuda a explicar por que anéis foram mantidos como símbolos de autoridade mesmo após o surgimento de sistemas burocráticos mais complexos. Do ponto de vista material, muitos desses anéis eram confeccionados com metais e pedras preciosas raras, o que aumentava ainda mais seu valor simbólico e econômico. Ouro, prata e pedras como rubis e safiras eram frequentemente utilizados não apenas por sua beleza, mas também por sua durabilidade. Um anel destinado a representar uma linhagem real precisava resistir ao tempo, atravessando gerações sem perder sua integridade. Essa durabilidade reforçava a ideia de continuidade dinástica. Outro aspecto relevante é o papel dos anéis em rituais de investidura. Em diversas tradições, a entrega de um anel marcava oficialmente a ascensão de um novo governante. Esse gesto ritualístico não era apenas simbólico, mas também performático. Ele servia para comunicar à sociedade que uma transição de poder havia ocorrido. O público, ao testemunhar a cerimônia, internalizava essa mudança, reforçando a estabilidade política. No entanto, o conceito de anel misterioso vai além do uso histórico documentado. Em muitos casos, esses objetos foram cercados por narrativas de natureza quase mística. Embora do ponto de vista científico não haja evidências de propriedades sobrenaturais, é possível analisar essas histórias sob a ótica da construção cultural. Quando um objeto está presente em momentos decisivos, como vitórias militares, alianças estratégicas ou sucessões inesperadas, ele pode ser associado a esses eventos de forma causal, mesmo que essa relação não exista de fato. Esse fenômeno é conhecido na psicologia como viés de atribuição. Os seres humanos tendem a buscar padrões e explicações para eventos complexos, muitas vezes atribuindo significado a elementos que estavam apenas circunstancialmente presentes. Assim, um anel que esteve com o rei durante um período de prosperidade pode ser visto como responsável por esse sucesso, mesmo que fatores econômicos, militares, políticos tenham sido os verdadeiros determinantes.
Além disso, a raridade de certos anéis contribuiu para a construção de sua aura de mistério. Objetos únicos, com histórias pouco documentadas, são naturalmente propensos a gerar especulação. Quando esses artefatos desaparecem ou reaparecem após longos períodos, o interesse em torno deles aumenta ainda mais. Em alguns casos, relatos sobre esses anéis foram transmitidos oralmente ao longo de gerações, sofrendo alterações e incorporações de elementos fictícios. Do ponto de vista da arqueologia, a descoberta de anéis antigos fornece informações valiosas sobre as sociedades que os produziram. A análise de materiais, técnicas de fabricação e inscrições permite reconstruir aspectos culturais, econômicos e políticos dessas civilizações. Em alguns casos, anéis encontrados em escavações confirmaram relatos históricos, validando a importância desses objetos em contextos de poder. Também é importante considerar o papel dos anéis na comunicação simbólica. Em ambientes onde a alfabetização era limitada, objetos visuais desempenhavam um papel fundamental na transmissão de mensagens. Um anel com um símbolo específico podia indicar pertencimento a uma determinada linhagem, aliança política ou posição hierárquica. Dessa forma, o objeto funcionava como uma linguagem não verbal, compreendida por diferentes grupos sociais. No campo da sociologia, o anel pode ser visto como um artefato de coesão social. Ele ajuda a estruturar relações de poder e a manter a ordem dentro de uma comunidade. Quando um líder é reconhecido por meio de símbolos amplamente aceitos, como um anel, isso reduz a necessidade de uso constante de força para manter a autoridade. O símbolo, por si só, já exerce influência. Por outro lado, a perda ou roubo de um anel associado ao poder podia gerar instabilidade significativa. Em contextos onde esse objeto era visto como essencial para a legitimidade, sua ausência podia levar a disputas internas, questionamentos até conflitos armados. Isso demonstra como a dependência de símbolos pode representar tanto uma força quanto uma vulnerabilidade para estruturas de poder. Em termos científicos, portanto, o mistério dos anéis que mudaram o destino de reis não reside em propriedades mágicas, mas na complexa interação entre cultura, psicologia e política. Esses objetos funcionam como pontos de convergência de significados, acumulando ao longo do tempo camadas de interpretação e valor simbólico. Ao analisar esse fenômeno de forma crítica, é possível compreender que o verdadeiro poder desses anéis está na mente das pessoas. Eles são catalisadores de crenças, instrumentos de legitimação e, em muitos casos, ferramentas estratégicas dentro de sistemas de poder. Sua influência não é direta, mas mediada pela percepção coletiva. Assim, o anel misterioso que mudou o destino de reis não é apenas um objeto físico, mas um reflexo da própria natureza humana. Nossa tendência de atribuir significado, construir narrativas, buscar símbolos que representem aquilo que muitas vezes é abstrato, o poder, a autoridade e o destino.